A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei que de fato estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Paulo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, apelou para o senso de integridade dos coríntios de cumprir em sua promessa uma oferta generosa. Versículo 5. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. O apóstolo Paulo, ele queria chegar a Corinto depois de Tito e dos dois irmãos, quando a coleta já estivesse pronta, para que ele a levasse até Jerusalém. E foi isso que aconteceu, como vemos em Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 25. Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele escreveu essa carta ainda estando em Corinto. E eu quero que você medite comigo a partir do versículo 25 que diz: nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos. Ou seja, ele ainda estava em Corinto quando ele estava escrevendo isso aos Romanos. Louvado seja Deus. Então, por isso que é muito interessante você sempre procurar ver a ordem dos fatos, porque a gente pode pensar que a palavra de Deus ela não está escrita de uma forma cronológica na ordem dos fatos. Você vê que se fosse isso, né? Aqui Romanos, por exemplo, foi escrito, tá na ordem na nossa Bíblia, tá antes de Coríntios, né? Louvado seja Deus. Primeiro está Romanos, aí depois, mais na frente um pouquinho que a gente vai ver Romanos, Coríntios, 2 Coríntios aqui no caso. Então, quando Paulo escreveu essa carta aqui aos Romanos, ele ainda estava em Corinto. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 25 que diz: nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e de Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Olha que texto forte. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir os judeus com seus bens materiais. Então tem pessoas que são abençoadas aqui, as bênçãos espirituais, e não têm o desejo de ajudar a obra, né? Você pode dar uma pausa nesse vídeo que nós não estamos transmitindo ao vivo. A internet aqui caiu na hora que nós estávamos ao vivo. E nós aproveitamos, já que estava aqui reunido, louvado seja Deus, está aqui eu e a irmã Natália aqui do lado, louvado seja o Senhor. Então você pode dar uma pausa no vídeo e fazer uma contribuição. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Como a gente já ensinou, nem resto, nem sobra. Deus ama o doador que contribui com alegria, mas Deus não aceita resto.
Louvado seja Deus. Você vê o que Paulo está falando aqui para os romanos? No versículo 27, parte B. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, deviam igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Então, é claro que Paulo está falando aqui para um grupo específico de pessoas, mas não é uma única passagem que Paulo fala sobre isso. Tem um outro texto que o apóstolo Paulo fala o seguinte: se nós vos ministramos, vos servirmos com as bênçãos espirituais, seria pedir muito a vós repartir conosco as bênçãos materiais? Aí em outra passagem o apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que está sendo instruído na palavra, quem é? É você que está me ouvindo aqui agora. É você que aprende a palavra de Deus todos os dias, comigo, com a irmã Natália, né? Agora recente com o irmão Fábio. O irmão Fábio está se engajando na obra, para a glória de Deus. Deus vai levantar ele também. Louvado seja o Senhor. Então você tem que repartir as bênçãos materiais com aquele que está te instruindo na palavra. No caso aqui desse texto, com aquele que está te ajudando espiritualmente. Louvado seja Deus. Então isso é bíblico, tá? Não estou falando para você estar contribuindo com aquelas pessoas que você não pode contar. Tem pessoa que oferta e dizima, devolve ali o dízimo, entrega o dízimo. Louvado seja Deus, em congregações onde não tem apoio nenhum da liderança. E eu não concordo com isso. Louvado seja Deus. Esses dias foi até uma irmã pedir oração e eu perguntei onde que estava o pastor dela, né? Porque ela apresentou uma situação bem complicada, né? Hoje mesmo também à tarde, né? Muitas coisas aconteceram e uma dessas coisas aconteceu hoje à tarde e eu perguntei pela irmã o que o pastor dela achava dessa situação. Louvado seja Deus. Então nós vemos muitas pessoas aí que são até fiéis a Deus, mas aí o homem, né? O homem, o ser humano, deixa a desejar a liderança. Louvado seja o Senhor dos Exércitos por essa palavra. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Havendo concluído essa missão e me certificando de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. Então aqui fica bem claro, né, que o apóstolo Paulo escreveu isso ainda estando em Corinto. Essa expressão do versículo 5, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza, pode ser traduzida literalmente como uma bênção e não uma questão de ganância. Em outras palavras, a oferta deveria ser feita para ajudar os outros, sem que os ofertantes pensassem em receber algum produto material em troca ou receber algo em troca. Versículo 6. Lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. As palavras moderação e abundância, louvado seja Deus, afirmam um princípio que é verdadeiro como provérbio, baseado na experiência agrícola comum. No caso aqui, aquele que semeia pouco, aqui é essa palavra moderação, porque eu peguei o texto na tradução King James atualizada e a nota de estudo está na King James tradução original. Então é essa palavra aqui. Aquele que pouco semeia, ou seja, com moderação, colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, no original com abundância, né, colherá com fartura. Então, nota de estudo, as palavras moderação e abundância afirmam um princípio que é verdadeiro, como provérbio baseado na agrícola comum. Você vê as pessoas que trabalham na agricultura, se ela plantar pouco, ela vai colher pouco. E se ela plantar muito? Louvado seja Deus. Se ela plantar muito, ela vai colher muito. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aqui esse princípio se aplica a questões financeiras. Vejamos o que diz no livro de Lucas. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 38, diz o seguinte a palavra do Senhor. Isso aqui você deve ter escutado
tantas e tantas vezes, mas talvez não saiba o significado. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Mas afinal, o que isso significa? Eu escutei isso tantas e tantas vezes, mas ninguém nunca me ensinou o significado dessa passagem. Essa passagem ensina sobre a generosidade e dá com o coração aberto. Significa que quando você dá aos outros, você também receberá generosidade em troca. Muitas vezes de maneira que você nem espera. Também destaca que a maneira como você trata os outros será a mesma medida usada para medir você também. Em resumo, é um incentivo a ser generoso e compassivo com os outros, pois isso resultará em bênçãos e bondade para a vossa própria vida. Louvado seja Deus. E venhamos nesse momento nos lembrar também do que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9, que diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Olha, Deus não se permite zombar. E aí você vê pessoas zombando de todas as maneiras. Algumas pessoas falam e outras pessoas não falam, mas a atitude daquela pessoa ali é uma verdadeira zombação. No tempo certo, Deus ele vai agir. Deus não se permite zombar, ponto final. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Versículo 8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Louvado seja Deus. Versículo 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. O ideal é que a mordomia cristã, assim como outras boas obras, flua de um coração cheio de amor por Deus e pelos outros, e não de um senso de dever ou obrigação, como muitas pessoas querem impor sobre a congregação, né? E dizer que determinadas coisas são obrigadas. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Você vê uma pessoa fazer algo obrigado para Deus, não fez de livre e espontânea vontade, Deus ele não se agrada disso. Deus ele ama aquela pessoa que faz com amor a Ele sobre todas as coisas. E segundo, pensando no próximo, pensando na obra dele. Louvado seja Deus, porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Acha que a obra é do homem. O homem não tem inteligência nem sequer para montar um livro lindo, incrível, belíssimo como é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. A não ser que Deus dê essa direção, porque claro que foi escrita pelas mãos de homens, claro, óbvio, mas quem foi que deu a letra? Foi o Espírito Santo, ou seja, foi Deus. No livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37, diz o seguinte: asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. Então, que você que diz que ama a Deus e tem condição de ajudar a obra e não ajuda, você não ama coisa nenhuma. Você não ama coisa nenhuma. É que nem aqueles maridos sem vergonha que diz que ama a esposa e na primeira oportunidade trai. Esse amor é meio doido, né? Você que diz que ama a obra de Deus e não ajuda, você não ama coisa nenhuma. Você que ama a obra de Deus
e deseja semear nessa obra, a chave é o número de telefone. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, que eu não sei nem decorado. Mas como eu vou editar esse vídeo, eu vou colocar aí na tela aí para vocês verem. Louvado seja Deus. Ou o CPF 026 661 93390. Esse eu sei decorado, mas o telefone não. Louvado seja Deus por isso. Glória a Jesus. Asseverou-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos. Então você diz que ama, e cadê a demonstração desse amor? Um amor só de palavras? O segundo semelhante a esse é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Você me ama? Você ama a irmã Natália? Então nos ajude nesse momento. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor dos Exércitos. A esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Versículo 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será reconhecida eternamente. Louvado seja Deus. E aqui tem mais um texto, né? Louvado seja Deus, que versículo 9 aqui, ó, como está escrito. Então, me chama muita atenção quando diz como está escrito. Como está escrito? Está escrito aonde, meu Deus? Onde que está escrito? E aqui está mais uma das que eu nunca ouvi na minha vida. Essa eu nunca ouvi na minha vida e é lindo demais. Quanto mais nós ora, jejua, pede entendimento para Deus, pede sabedoria para Deus na sua palavra, mais nós aprendemos. E isso é muito incrível. E eu quero compartilhar com vocês algo que louvado seja Deus, o Senhor me ensinou hoje. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 9 aqui que diz: como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Louvado seja Deus. Essa é uma citação do Salmo 112. Louvado seja Deus. Pode ser que uma pessoa ou duas, deixa aqui nos comentários, eu vou saber quem assistiu pelo menos até aqui. Deixa aqui nos comentários, eu já sabia. E você que não sabia, deixa aqui nos comentários: eu não sabia. Louvado seja Deus. E você que vai semear nessa obra, você que está ouvindo essa mensagem, eu vou saber aqui, esses grupos de pessoas, você vai deixar aqui no comentário aqui, ó: eu sou o semeador. Você que vai semear. Louvado seja Deus. Eu vou semear, pastor. Ou então, eu já semeei, pastor. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Brincadeira, meus irmãos. Mas a respeito do Salmo 112, eu gostaria de ver quem é que está ligado aí. Louvado seja Deus. O Salmo 112, louvado seja Deus, somente um versículo seria o suficiente para entender. Mas como só é 10 versículos, vamos meditar todos, meus irmãos. Vamos meditar em todo ele. Louvado seja Deus, a partir do versículo 1, e já eu vou dar um ensinamento poderoso a respeito disso aqui, ó. Você não pode esquecer, o versículo 9. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Vamos lá, Salmo 112, a partir do verso 1. Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa no país, abençoada geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Versículo 4. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. É benigno, piedoso,
e justo. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade. Então, meu irmão, você acha que Deus ele se agrada de uma pessoa miserável, avarenta? Jesus ele pregava contra a avareza. Não dá resto para Deus, não. Dá resto para Deus, não. Eu te desafio. Nunca fiz isso. Eu te desafio. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra de 2 Coríntios capítulo 8 que nós pregamos ontem? Você acredita nessa palavra de 2 Coríntios capítulo 9? Você crê? Vamos fazer prova de Deus? Mas você tem que dar o seu melhor para Deus. É o melhor que você tem aí. Pastor, o meu melhor é R$10. Amém. Pastor, o meu melhor nesse momento aqui é R$100. Amém. Faça prova de Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Só se você acreditar. Se não acreditar, aí infelizmente eu não posso fazer nada, né? Quem convence é o Espírito Santo. Olha só. Versículo 5. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade e com honestidade administra todos os seus negócios. O justo jamais será grandemente abalado, para sempre suscitará boas recordações. Não viverá temeroso, esperando má notícia. Olha isso aqui no versículo 7. Não viverás temeroso, esperando más notícias. Eu não vou estar esperando má notícia? Não, eu vou esperar as notícias boas. Notícia má a gente sabe que vai ter aí a todo dia. Todo dia, só ligar o noticiário. Eu não vou perder meu tempo vendo desgraça, vendo jornal, vendo tragédia, vendo fulano que feriu não sei quem outro. Eu mesmo não. Louvado seja Deus. E nem vou me assustar com isso. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Não viverá temeroso, esperando más notícias. Confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme, seu coração está seguro e nada temerá. Certamente, no final, testemunhará o fracasso dos seus inimigos. Então aqui, versículo 9 é a chave. Interessante, né? Lá é, louvado seja Deus, é o versículo 9 e aqui também é o versículo 9, ó. Vamos lá, só para você entender e não se perder. O versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 9. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. E agora aqui no versículo 9 dos Salmos, ó. Generosamente reparte o que possui com os pobres. Perene será a sua benevolência, de cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos. Olha isso aqui que forte. Agora presta atenção como a gente identificar os avarentos, os ímpios, os joios no nosso meio. Ó. Se você se atentar para uma dessas pessoas que é igual esse versículo 10 aqui, ó. Por isso o ímpio observa e fica irado. O ímpio fica irado com isso. Range os dentes e se consome de ódio. A ambição dos ímpios os levará à destruição. Agora esse versículo 9 aqui, de onde que vem? Que o pastor disse que essa eu nunca ouvi falar. Primeiro eu já deixei bem claro aqui o Salmo 112. E o mais lindo também é que esse salmo ele vem de uma canção que fala daqueles que temem ao Senhor, vivendo em santa obediência a Ele, exortando-os a doarem aos pobres. E você vai ver Jesus ensinando isso também. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E talvez você que esteja me ouvindo aqui nesse momento, você deve, sei lá, se deixar ser influenciado aí pelo mal e questionar. E o Senhor faz isso com a irmã Natália? Quem conhece a gente sabe muito bem, né? Por muito tempo a gente não vem filmando, mas aí eu venho pedindo a de oração de Deus para saber se a gente pode filmar, começar a filmar tudo, né? E mostrar. Algumas coisas a gente mostra, algumas coisas não. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos vocês que são semeadores dessa obra, parte dessa ajuda aos pobres, quem tem ajudado é você. Louvado seja Deus. Porque, para você que não conhece, nós temos algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que nós chamamos de o Projeto Semear. E
tudo que entra, eu coloco uma parte nesse projeto, e não é 10%. Antes que você pense que é 10%, é mais. Amém? Louvado seja Deus. Então a gente coloca ali uma parte no semear de tudo que entra, seja dízimo, seja oferta, seja pessoas que abençoam na nossa vida, a gente coloca também, seja as vendas que nós fazemos, uma boa parte vai para o semear. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 10. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Esses versículos voltam à metáfora agrícola do versículo 6, que nós meditamos ali, né? Aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia com generosidade vai colher com fartura, enfatizando a soberania de Deus em suprir as necessidades materiais, aqui representada pela semente, e as espirituais, aqui representada pela justiça dos cristãos. Versículo 12. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Versículo 13. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros, olha isso aqui, por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial. Você já semeou nessa obra, meu irmão? Você já semeou nessa obra, minha irmã? Louvado seja Deus. Tem pessoa que não consegue entender de maneira nenhuma o quão valioso é isso. Vamos fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários só quem realmente, por favor, só quem realmente já foi abençoado, louvado seja Deus, por ajudar essa obra. E você que nunca foi abençoado, você que não... Pastor, nada na minha vida mudou. Continuo doente, continuo gastando dinheiro com remédio. Pastor, eu estou gastando é mais. Gastava 100, agora estou gastando 300. Deixa aqui nos comentários, eu quero ver. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Tem pessoas que não conseguem entender as bênçãos de Deus. Eu te desafio aqui agora. Emanto, calavá, senavá, você que ajuda essa obra. Você que não é abençoado. Você que ainda continua endemoniado. Você que ainda continua enfermo. Você que ainda continua o demônio entrando na tua casa, leva tudo. Deixa aqui nos comentários, eu quero ver. As bênçãos do Senhor não é só financeira. Exatamente, as bênçãos do Senhor vêm no sentido geral. Geral. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer, e eu acredito muito nisso, que o dízimo, não são minhas palavras, ouvi isso uma vez e eu acreditei firmemente nessa palavra e eu comecei a ver e aplicar isso. Eu não estou recomendando ninguém fazer isso, tá? Estou falando de mim. E ele dizia que o dízimo, Deus, ele repreendia o devorador, para o devorador não tocar naquilo que eu já tenho. E a oferta era para Deus abençoar. E sempre eu tive isso na minha mente, de que a oferta, louvado seja Deus, ela realmente tem que ser generosa. Antigamente, muitos anos atrás, eu pensava que a oferta tinha que ser maior do que o dízimo, porque o dízimo é 10% só, né? Então eu pensava assim, pera ainda, se eu peguei 100 e eu vou dar 10 reais de dízimo, louvado seja Deus. Então, e aí a minha oferta vai ser R$1, é meio estranho, né? Então eu pensava assim, não, Deus me deu 100, eu não tinha nada. Meu pensamento, tá? Eu não tinha nada, zero. Eu tava com zero, as pessoas não conseguem pensar nisso. Eu tava com zero e como se não bastasse estar com zero, tava doente, eu tava oprimido, precisando de médico, precisando de psicólogo, precisando de sei o que mais lá. O demônio fazia a voaça na minha vida e uma série de tristeza, ansiedade, vontade de sumir do mundo. Enfim, as pessoas não conseguem pensar nisso. Tá, aí eu não tinha nada.
E Deus, além de sumir com isso tudo que eu estava, dores, enfermidades, tristeza, angústia, sumiu com tudo isso, levou para o abismo. Nunca mais na minha vida eu senti isso. Louvado seja Deus. Como se não bastasse tudo isso, que já é bom demais. Eu tinha nada e o Senhor ainda me deu mais R$100. E aí, o que é que Deus pede? Para a gente ser fiel a Ele, né? Em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ele não fala só do dízimo. Ele fala nos dízimos e nas ofertas. E isso é uma palavra do próprio Deus, não é minha. E aí, meu objetivo aqui não é... Quem me conhece aí sabe que eu não sou nem de fazer isso. Louvado seja Deus. Mas a gente está pregando em 2 Coríntios capítulo 9 em relação às ofertas, a contribuição. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, tem coisas, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, não é mais válida, né? Por exemplo, o homem ali no passado tinha várias mulheres, né? Que até nem sequer podia, né? Mas enfim, os reis tinham várias mulheres. Você vai ter esse negócio de hoje? Guardar o sábado, matar a pessoa, apedrejar a pessoa. Então tem coisas que não faz sentido a gente fazer segundo a lei. Mas tem coisas no sentido do dízimo e das ofertas que são as bênçãos do próprio Deus. Ali é o próprio Deus falando. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então eu penso assim, que embora não seja obrigado, porque ali era no tempo da lei, louvado seja Deus, eu penso que aquilo que Deus falou, meu irmão, você tem noção disso? Deus, ele fala, a minha palavra não volta para mim vazia. Então, independente de ser lei ou não ser mais lei, o fato é que obrigado não é mais. Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, eu tô falando de mim, tá? Eu acredito nas bênçãos do dízimo. Eu, louvado seja Deus. Assim como eu acredito naquelas pessoas que é fiel no dízimo, mas é fiel e não acredita, não vai acontecer nada. Penso assim, louvado seja Deus. Deus, ele vai cumprir a palavra dele? Com certeza vai. Louvado seja o Senhor. Mas é como se a pessoa, como não tem fé, a bênção até viesse, mas demorasse um pouco mais. Diferente daquela pessoa que acredita e o processo acelera muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu penso assim. Eu penso assim. E desde quando eu comecei a pensar assim, todos os meses o Senhor tem nos abençoado. Todos os meses. Eu dei o exemplo aqui ontem, que 2 pessoas só, gente. Nós não atendemos, tipo, 100 clientes. Não. Nós atendeu 2 clientes. R$225. Era o dinheiro que eu tinha que passar uma semana inteira trabalhando para ganhar. Entende? 2 clientes. R$225. Coisa que eu tinha que passar a semana inteira, ó, em pé, aguentando abuso de gente. Tinha cliente bom, legal? Tinha, mas meu Deus do céu. Quem me conheceu e quando eu trabalhava no meu último serviço, sabe do que eu tô falando. Era o dia inteiro em pé. Batia o ponto 12h40 e largava só no fechamento. Fechava 10 horas, mas nunca ninguém saía 10 horas. Quem ficava para fechar, ficava até o último cliente sair de dentro do supermercado. Entende? Passava a semana inteira e às vezes nem fazia 200. Semana inteira. 6 dias trabalhando, em pé, aguentando abusos e abusos e abusos. Cliente chato, cliente legal, mas a maioria é chato. Então eu acredito nas bênçãos do dizimista. Então, como se não bastasse eu ser só dizimista, eu sou ofertante também. Louvado seja Deus. E aí eu venho, tem coisas que a gente mostra aqui, tem pessoas que sabem e tem coisas que a gente não filma, mas a gente vem pedir na direção de Deus para fazer isso. Eu vou te falar uma coisa aqui, uma coisa que o Senhor me mandou fazer na vida de uma pessoa. Hoje mesmo a gente ia pegar o dinheiro que tem no semear e a gente ia abençoar a vida de uma pessoa, né? Mas aí o Senhor não permitiu. Nós estamos sem internet até agora, nesse exato momento estamos sem internet. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E aí o Espírito Santo me lembrou algo que ele me mandou fazer, louvado seja Deus, que ele disse que era para juntar o semear uma quantia. E quando juntasse essa quantia, dá para uma determinada pessoa, onde ele já me mostrou quem é essa pessoa, que essa pessoa está precisando fazer isso faz tempo.
E aí eu estou pedindo a direção de Deus para saber se a gente fala quem é essa pessoa e se a gente vai mostrar o que vai ser feito na vida dessa pessoa, que não é barato. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Enfim, volta para cá. Porquanto, ao ministrar essa assistência, versículo 12, não estáis apenas suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus, por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, presta atenção nisso aqui. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Nota de estudo. Mais um incentivo para doar é que outros cristãos farão oração por aqueles que dão com generosidade, pois a oferta generosa prova que a graça de Deus já está agindo naquele que doa graciosamente. Olha que nota de estudo linda. Então, se eu sei que uma pessoa tem ali, se eu sei que uma pessoa ganha, um exemplo, se eu sei que uma pessoa ganha ali R$2.000, só um exemplo, e aí a pessoa vai dar R$2 para Deus. Essa pessoa é miserável, essa pessoa é avarenta. A pessoa ganha R$2.000 e vai dar R$5 para Deus. A pessoa ganha R$2.000 e vai dar R$10 para Deus. Por que você não pega esses R$10 e vai tomar um sorvete? Não vai acontecer nada na tua vida. Nada. Agora, em contrapartida, é aqueles R$10 ali que aquela pessoa tem. A pessoa só tem aqueles R$10 ali. E ela decidiu ajudar a obra. Como nós demos o exemplo ontem, que não é desculpa, né? Por muito tempo eu pensava, né, que as pessoas elas não podiam ajudar. Não é que não podia, mas tipo assim, eu dizia para as pessoas não ajudar. Eu dizia, você que não ajuda, não, guarda, vai fazer o que você vai fazer, o gás, sei lá o que mais lá. Mas aí, eu não sei da fé dessa pessoa que está do outro lado. Entende? Vai ver essa pessoa fez um voto com Deus, não sei. Eu acredito que ainda tem pessoas de fé no nosso meio. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E aí você vê aquele exemplo que nós ministramos ontem dos macedônios. Eram pessoas que não tinham condição financeira nenhuma. Eram pessoas pobres. Entende? Que ajudavam a obra. E aqui nós temos uma questão aqui, louvado seja Deus, no versículo 14 que diz: e eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. E a nota de estudo linda, ó. Mais um incentivo para doar é que outros cristãos farão orações por aqueles que dão com generosidade. Então você que não doa generosamente, não vai acontecer nada na tua vida. Louvado seja Deus, segundo essa nota de estudo aqui. Pois a oferta generosa prova que a graça de Deus já está agindo naquele que doa graciosamente. Versículo 15, para a gente finalizar, diz o seguinte a palavra do Senhor. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Louvado seja Deus. Seu dom inefável é uma referência ao Filho de Deus. Você sabe quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus, gente? Meu Deus do céu. É Jesus. Meu Deus, ficou pensando, foi? Jesus, diga, é Jesus. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus, gente. Meu Deus do céu, crente. Tu pensou ainda, foi? Ó. Seu dom inefável é uma referência ao Filho de Deus, chamado Jesus. Deveria ser uma expressão de gratidão a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus. Lá no livro de João, capítulo 3,
versículo 16, tão conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meu irmão? Aqui, só um finalzinho aqui, para você que vai meditar aí novamente do versículo 6 ao versículo 15, esses versículos contêm a passagem mais explícita do Novo Testamento acerca da mordomia, do versículo 6 ao versículo 15. Como não são citados os nomes de pessoas nem lugares, a passagem é fácil de ser amplamente aplicada. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Louvado seja Deus por esta palavra linda, maravilhosa, incrível. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Mais uma vez, nesse dia de hoje, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os semeadores, pela vida de todas as semeadoras dessa obra. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aqui está a Luana, né? Primeira contribuição da Luana, olha aí. A Luana chegou pouco tempo, poucos dias faz que a Luana está se reunindo conosco e já está ajudando a obra. E para você que não sabe, se não me falha a memória, ela disse que voltou a trabalhar agora esses dias. Entende? Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei o que motivou ela. Louvado seja Deus. Mas ela está contribuindo com essa obra para a glória de Deus. Você que deseja semear nessa obra, eu vou dizer o CPF 026 661 933 90 é o meu CPF. Amém? Quem quiser puxar aí na internet também, não sei se dá para puxar na internet, não sei. Louvado seja Deus, mas pastor, o senhor tem medo de dizer seu CPF, não? A chave está na descrição. Eu não. Ah, a minha esposa está dizendo que a chave fica na descrição aí também. Amém? Ó, e o seu lavou? Não acredito. Gente, a internet acabou de voltar. Essa mensagem não era para ser ao vivo. Agora, o porquê eu não sei. Mistério dos mistérios. Quem ouviu aí? Não sei se deu para ouvir. Acabou de apitar o celular. Acabou de apitar o celular. Ó, acabou de voltar. Gente do céu. Olha aí. Olha aí. 28 mensagens. Acabou de apitar o celular. Gente do céu, tem um mistério aqui. Um deles era o que eu ia fazer, né? Eu ia pegar o dinheiro do CMA e tinha duas pessoas no meu coração e eu tava orando a Deus, e Deus, ele não deixa a gente confundido. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E foi só nesse horário, viu? Gente, eu tô impactado aqui. Tô impactado aqui porque assim que terminou a oração, praticamente a gente nem começou, só disse o livro e caiu, não foi? Eu não sei exatamente qual foi o segundo que caiu, porque eu não tinha prestado atenção. Quando eu olhei, tava desligado o negócio e o negócio vermelho, que negócio é esse? E aí foi que eu prestei atenção que caiu. E agora, acabamos a palavra, assim que eu terminei a palavra aqui gravada, voltou a internet. Que mistério é esse, meu Deus? Eu não sei. Não sei. Eu não sei o que o adversário planejou, mas que foi desfeito foi. Obrigado, Jesus. Aqui está, meu Deus, a oferta da Luana Pereira da Silva Ricarte. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que suba a ti, meu Deus amado, meu Deus querido, como um cheiro de oferta suave e agradável. Aqui está, meu Deus amado, meu Deus querido, todos os outros irmãos, os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Eu apresento a ti todos e todas, em nome de Jesus. Eu peguei aqui um aleatório aqui, ó. José Firmino Filho, viu? José Firmino Filho, que nem evangélico é. Está desviado dos caminhos do Senhor. Então Paulo deu o exemplo dos macedônios, eu dou o exemplo desse homem aqui, ó. Dizimista e ofertante, fiel a Deus. Isso é uma vergonha para tu que é crente, viu? Tu que é crente, cria vergonha na cara. Você que tem condição de ajudar a obra, ajuda a obra, meus irmãos. Ajuda a obra, meus irmãos. Eu chamei as pessoas para a gente honrar um compromisso que ainda nem venceu, né? Era só no dia 20. Meu Deus do céu, não levantou nem R$100. Não chegou nem perto.
Chegou nem próximo, nem farelinho de próximo do que era o valor. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus que nos dá vitória. E aí a gente estava orando, Senhor, confirma a tua obra, confirma a tua obra, confirma a tua obra. E aí a gente fez venda, louvado seja Deus. E Deus é fiel e Deus é maravilhoso. E deu tudo certo, a gente já pagou, foi hoje antecipado. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Vamos despedir bem alegre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do nosso amigo Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Tchau, povo de Deus.